Será que você sabe compreender a sua ansiedade? Sabe a diferença entre medo e ansiedade? Ao experimentar ansiedade, você pode ter alguns tipos de sintomas que nós vamos falar aqui hoje, que são sintomas físicos, cognitivos, comportamentais e sintomas emocionais. Um pouco mais para o final do vídeo, eu vou te trazer a diferença do que seria uma ansiedade normal, aquela que é considerada natural da gente sentir, e uma ansiedade que nós chamamos de patológica, que é aquela ansiedade em que nós precisamos de um tratamento. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino de notificações para que você receba um aviso quando tiver um vídeo novo. Medo e ansiedade é algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos. E medo é extremamente útil e protetor, porque de repente a gente tem medo que alguém entre na nossa casa, nós colocamos um alarme de segurança, porque de repente eu tenho medo de ser assaltada, eu vejo para os lugares onde eu estou indo, o horário, se não está muito vazio. Então, o medo, além de ser protetor, é uma emoção universal que tenta nos sinalizar algo que pode estar em perigo. Porém, o medo excessivo pode fazer com que você evite lugares, situações ou pessoas em que você sabe que você pode encontrar o estímulo que faz você sentir medo. E nesse caso, esse medo excessivo se torna inapropriado e perde a função de ser útil, de ser protetor. Aqui a gente pode dar alguns exemplos: medo de cachorro, medo de aranha, medo de falar em público, medo de carro, ônibus, avião. Mas qual seria a diferença entre ansiedade e medo? O medo é uma resposta automática a um objeto, a um estímulo, quando você reconhece um perigo que seja real, um perigo que seja imaginário ou um potencial perigo. É quando você tem a percepção de que algo pode ameaçar a sua segurança. A ansiedade, em contraste, ela não é algo como uma resposta tão rápida como o medo. A ansiedade já é um estado mais prolongado, mas que muitas das vezes pode ser desencadeado por um medo inicial. Vamos pensar de repente que você tem muito medo de cachorro e que você foi convidado para uma festa, para um evento daqui a alguns dias, uma semana, daqui a um mês, e você sabe que essa pessoa tem cachorro. O seu medo é do estímulo cachorro. Porém, ao saber que você vai possivelmente encontrar esse estímulo, estar diante desse estímulo daqui a alguns dias, você já fica ansioso os dias anteriores. Então, o medo básico é encontrar o cachorro, encontrar esse estímulo. Mas você começa a viver num estado permanente de ansiedade, de preocupação e de expectativa apreensiva sobre a futura possibilidade de encontrar esse estímulo. Logo, a ansiedade é uma experiência um pouco mais duradoura que o medo, porque, como eu falei agora há pouco, ela é um estado permanente, prolongado de apreensão e de expectativa diante desses estímulos. Pode ser diante de uma festa que você não conhece ninguém, pode ser diante de uma entrevista de emprego, uma viagem para um local que você não conhece. E se tem uma pergunta que geralmente acompanha a ansiedade, é aquela que começa com o famoso e se? O e se é uma distorção cognitiva, é o que a gente chama de erro que a nossa mente comete. Eu fiz um vídeo até sobre isso aqui, que eu vou deixar linkado aqui em cima para que você assista, que esse é um dos tipos de pensamentos distorcidos que nós podemos ter e que pode, inclusive, intensificar esse estado ansioso. E se eu não conseguir falar com ninguém? E se eu gaguejar na hora que eu falar em público? E se eu não gostar desse lugar? E se eu ficar com medo? Nós não ficamos ansiosos em relação ao nosso passado, àquilo que já foi, mas pode ser que ao pensar sobre aquilo que já passou em nossa vida, a gente fique ansioso ao que pode acontecer no futuro, justamente a partir do que já aconteceu. Mas a ansiedade ela é mais direcionada para o que está por vir, justamente com essa pergunta do e se? E se eu fizer a prova e der um branco? E se fulano terminar comigo? E se eu perder meu emprego? O medo, ele está no cerne de todos os transtornos de ansiedade que nós temos. O medo é uma emoção primária. Nós temos emoções primárias, emoções secundárias, que eu também posso falar aqui mais adiante, mas o medo é uma emoção primária e a ansiedade é uma emoção secundária. É até por isso que não faz sentido a gente falar que uma pessoa está comendo por ansiedade. Eu sei que isso é muito comum de falar, inclusive. Até eu mesma já falei, ai, tô comendo porque eu tô ansiosa. Mas se a gente trocar a palavra ansiosa por medo, veja se faz sentido, ó. Eu estou comendo porque estou com medo. Pera, será que realmente faz sentido eu comer
porque eu estou sentindo medo? O comer vai me ajudar nessa situação, então? Não faz sentido, mas é a forma como muitas pessoas tentam encontrar para manejar o que elas estão sentindo. Então, quando você se sente muito ansioso, você pode ser atingido, afetado de maneira física, emocional, comportamental e cognitiva, que seriam os sintomas que eu vou trazer aqui para você. Talvez na hora em que você sente e experimenta a ansiedade, você nem se dê conta que você tem esses sintomas. Mas lembre que quando você está ansioso, o seu modo de pensar, de sentir e de agir, ele é diferente de quando você não está sentindo ansiedade. Eu vou começar trazendo aqui para você o que seriam os sintomas cognitivos da ansiedade. Medo de perder o controle e de não conseguir enfrentar aquela situação. Medo de enlouquecer. Medo de ter algum dano físico, algum prejuízo ou alguma perda. Medo do que os outros possam pensar, da avaliação negativa que os outros podem fazer. Pensamentos, imagens ou lembranças que sejam assustadoras. Percepções de irrealidade. Baixa concentração, confusão e distrabilidade. Você se distrai muito fácil. Memória fraca, dificuldade para raciocinar e hipervigilância, que é você ficar o tempo todo atento. Sintomas físicos da ansiedade: batimento cardíaco acelerado, frequência cardíaca aumentada, palpitações, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, vertigem, tontura, sensação de sufocamento, de asfixia, sudorese, calafrios ou calores, náusea, estômago embrulhado, diarreia, tremores, formigamento ou dormência nos braços e nas pernas, boca seca, tensão muscular, rigidez muscular, fraqueza, desequilíbrio ou sensação de desmaio. Sintomas emocionais da ansiedade: se sentir nervoso, tenso, irritado, impaciente, frustrado, apreensivo, assustado, temeroso ou aterrorizado. E sintomas comportamentais da ansiedade seriam evitação, você evitar encontrar o estímulo que te causa ansiedade, fuga, escape, busca por segurança, hiperventilação, dificuldade para falar e até mesmo paralisia, imobilidade. A pessoa de repente fica imóvel diante de algum estímulo. Quais desses sintomas você já conhecia e você acaba tendo quando você está ansioso? E quais desses sintomas você sequer sabia que poderia ser, de repente, da ansiedade? Lembre, eu disse que pode ser. É importante que você faça uma avaliação para entender um pouco mais a sua história de vida, o contexto em que você vive, para entender se esses sintomas realmente fazem parte de um quadro de ansiedade patológico, muitas das vezes, ou se tem alguma outra explicação. Quando eu disse patológico, muitas das vezes, eu quero trazer aqui então agora a diferença do que seria uma ansiedade considerada normal, natural, daquela que seria patológica, que necessita de um tratamento. A ansiedade, como ela é um sentimento inerente ao ser humano, não tem como não ter, não tem como não sentir, ela é natural, ela é esperada e muitas das vezes ela é preventiva, né? Porque eu estou ansioso diante de um dia que eu tenho amanhã cheio, eu vou me preparar para isso. Então, ela pode trazer um estado de antecipação, sim, e de preparação. O problema é quando isso se torna um problema na sua vida, quando isso se torna algo que te traz muito prejuízo e muito sofrimento. O que nós, enquanto psicólogos, avaliamos é a intensidade, a frequência e o quanto está te causando de prejuízo e sofrimento na sua vida. A intensidade e a frequência quer dizer quantas vezes você experimenta essa ansiedade ao longo dos dias, todos os dias, a maioria dos dias da semana. Quando acontece, é o dia inteiro ou na maior parte do dia? Então é necessário que a gente avalie isso. Se você desconfia que a ansiedade está te atrapalhando, te paralisando, te impedindo de dar próximos passos, vale a pena uma avaliação clínica, psicológica, para que você de fato entenda se é uma ansiedade que está natural, coerente com a sua realidade, ou se ela está ultrapassando um pouco o que a gente entende como algo ali natural, esperado para o nosso dia a dia. Não é porque uma pessoa experimenta um ou outro sintoma, igual eu falei aqui, que ela tem uma ansiedade grave e que precisa procurar urgentemente. Não é assim, porque todos nós, como eu falei, experimentamos medo, experimentamos ansiedade e também podemos ter um ou outro sintoma. O que nós precisamos avaliar, mais uma vez, é quanto isso acontece, com qual intensidade e o quanto você se sente prejudicado e experimenta um sofrimento diante disso. Na dúvida, sempre vale a pena buscar uma avaliação, um psicólogo para te ajudar. Se você não sabia a diferença entre medo e ansiedade, não sabia quais eram os sintomas da ansiedade que podemos experimentar, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso você conheça alguém que também experimente ansiedade e que se beneficiaria com esse vídeo, encaminhe para essa pessoa.
Não deixe de curtir e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.